É isso. Bem, pessoal, estamos aqui em mais uma edição do 92 Bytes. Hoje recebendo uma pessoa super especial, inteligente, um mega empreendedor da gastronomia na nossa cidade, né? Mas antes vou apresentar mais uma vez Tainara Lucena pela segunda vez nessa tarde. Olá, José, tudo bem? Tudo mais um ótimo. episódio aqui. Hoje a gente está trazendo aqui uma pessoa sensacional no cenário gastronômico da nossa cidade, um grande empresário, né, do setor de alimentos, eventos, gastronomia. Exatamente. Quem estamos recebendo hoje, Tainara? Hoje a gente está trazendo Francisco Neto, empresário, proprietário do Feijão de Corda, do Flor de Vinagreira. E, Francisco, seja muito bem-vindo. Eu vou deixar você mesmo se apresentar. Muito obrigada por estar aqui hoje, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite de José, Tainara. É um prazer muito grande estar falando com vocês, falando do nosso negócio, né? Eu sou Francisco Neto, tenho 60 anos, eu faço 61 em agosto, já virei sexy, genário. E eu vim para cá em 89 inaugurar o Banco Itaú. E eu gosto de São Luís me recebeu com braços abertos, eu sou de Macapá, no Amapá. A minha esposa é mineira, de Valadares, eu tenho um filho paraense, que é o chefe Danilo Dias, e tenho um filho maranhense, que é o Fernando Henrique, que é um dos nossos sócios do Feijão de Corda. O Danilo é um dos nossos sócios do Flor de Vinagreira. E a gente é muito feliz em São Luís. Eu estou aqui há 37 anos, praticamente, e São Luís me recebeu com muito prazer, com muito carinho. Em 2007 eu deixei o banco para cuidar dos nossos negócios. O Feijão de Corda nasceu em 2007. Esse ano a gente completa 18 anos, ele consegue já ter uma maior idade. Desse Feijão de Corda nasceu o Flor de Vinagreira, que é o nosso restaurante no Centro Histórico. E deste Feijão de Corda nasceu também a pousada Casa Imperial, que fica no Olho d'Água. Então hoje a gente serve a questão gastronômica nordestina no Feijão de Corda, que é aquela comida farta para a família, onde você senta naquela mesa grande e gosta de conversar, não tem hora para sair, come bem, é bem farto, preço acessível. Temos o Flor de Vinagreira no Centro Histórico, onde tem as nossas raízes maranhenses, a nossa história maranhense, a nossa cultura maranhense, a nossa arte, o artesanato maranhense e principalmente as raízes maranhenses. Se tem um lugar que me encanta quando eu chego, é Centro Histórico de São Luís. Eu recebo uma energia muito boa. E eu tinha um sonho de ter um restaurante no Centro Histórico que fosse justamente naquele lugar onde eu estou, no Flor de Vinagreira, que era o bar antigamente. Da saudosa Ana Lula, que era uma guerreira, uma mulher fantástica também ligada à gastronomia. Hoje o filho dela, que é o Lula Filho, toca os restaurantes deles, que é a Casa de Juja, que é um ateliê gastronômico, que tem o nome de Ana Lula, que tem a casa dela, é o cantinho dela. Então, assim, eu gosto muito de estudar. E quando eu fui para o Centro Histórico, eu tenho um livro grande, de 3.000 e poucas páginas, que conta a história dos 3.500 casarões que fazem parte do acervo do patrimônio histórico. Então, onde eu estou hoje, no Flor de Vinagreira, foi a primeira associação comercial do Maranhão. O prédio é da Associação Comercial do Maranhão. O meu vizinho, ao lado, onde é a Câmara Municipal, era a alfândega. Na parte da frente, onde era a Defensoria Pública, que hoje vai ser o Hotel Vila Galé, foi um convento. E ali na Praça Nauro Machado tinha vários casarões, que hoje virou uma praça cultural. Ao lado tem o Teatro João do Vale, que era uma usina de açúcar. Então eu gosto de ler e de entender o que cada casarão tem. Isso me atrai muito. Saber da história, saber da gastronomia, o que é que nós comemos naquela época, e saber também que a música, aquele momento do seu histórico é um momento que você se embebida de tanta coisa boa. Cultura, gastronomia e música. Maravilha. Muito legal. Principalmente perceber que a Ilha do Amor te abraçou, né, quando você chegou aqui, e que as nossas raízes históricas ali sempre fez parte da história do teu negócio, dos teus negócios. E hoje o meu negócio, eu sou um dos pouquíssimos restaurantes de São Luís que apoia a cultura, que apoia o turismo,
as artes, eu faço muita exposição de arte, seja ela de quadros de pintores, seja material de artesanato, os cantores maranhenses, eu tive o prazer de ter um DVD gravado pelo César Nascimento, e esse DVD foi gravado no nosso restaurante Feijão de Corda da Ponta do Farol, que eu tinha, assim, eu nem sonhava ainda em ter o restaurante Flor de Vinagreira no Centro Histórico. Mas eu sou muito apaixonado pelo Centro Histórico de São Luís, pelas histórias de São Luís, e eu fiz, na parte de trás do meu restaurante da Feijão de Corda, quem é mais antigo de São Luís vai lembrar, eu fiz um reviver atrás. Eu fiz uma réplica do Mercado das Tulhas, eu fiz uma réplica da Fonte do Ribeirão e alguns casarões. Nós gravamos esse DVD chamado Ilha Magnética, que é a Ilha do Amor. Quem conhece a letra da música Ilha Magnética, o próprio nome já diz. Você se encanta com São Luís. Essa ilha tem um magnetismo de pessoas que te acolhem muito bem, tem toda essa riqueza da história. São Luís tem quase 412 anos, se não me engano, ou 413 anos, e o povo maranhense tem uma história fantástica, e é uma cidade completa. Foi a cidade que foi descoberta por portugueses, colonizada por franceses, aí depois veio os holandeses, só que antes de todo esse pessoal chegar, já existiam os indígenas. Verdade. Tem uma história fantástica de mistura do índio com o africano, com o português, com o holandês, com o francês, e transformou essa ilha numa ilha rebelde, uma ilha cheia de encantos e uma ilha do amor, que ela é conhecida por São Luís, a Ilha do Amor. Maravilha. Não tem como não ser mais magnético, né, José? É verdade. Francisco, deixa eu te falar. A maioria das pessoas já te conhecem do segmento, né, gastronômico, turismo, etc. Mas eu quero resgatar algumas coisas mais antes disso aí. Sim. Como é que você sai, né, chega em São Luís para trabalhar na área bancária, né? Bancário. E de repente dá essa virada de chave. Como é que acontece essa história? Em que momento da sua vida? Qual foi o estupim disso aí? A minha esposa teve que fazer um concurso do Banco Itaú na época para entrar no banco, porque eu era gerente geral, então eu ficava em média de 2 anos e meio em cada cidade. Sim. Inaugurei o Banco Itaú lá em sul do Pará, em Xinguara, onde eu conheci minha esposa. Nós namoramos 3 meses e casamos com 7 meses de conhecido, sendo que eu já tinha sido transferido de lá de Xinguara para Araguaína, no Tocantins. Então eu fiquei 4 meses distante, noivando, e voltei em Xinguara, casei. De Araguaína, eu vim para São Luís, inaugurar uma agência em São Luís, na Rua Grande. Sim. Fiquei aqui 1 ano. Aí foi quando o meu segundo filho nasceu aqui já em São Luís, o Fernando. E daqui a gente foi inaugurar uma outra agência em Belém. Quando eu fui para Belém, eu falei para o meu diretor, o dia que surgiu uma nova agência em São Luís, eu quero voltar para São Luís. A ilha magnética, né, daqui, o povo maravilhoso, a história fantástica, eu quero voltar para São Luís. Em 89, 92, o banco inaugurou Tirirical. E eu vi inaugurar Tirirical. Daí eu fiquei, de 92 para cá, eu já fiquei em definitivo aqui em São Luís. Em 2007, o banco queria que eu fosse abrir 3 agências em Manaus, 2 em Manaus e uma em Santarém. Eu estava com 32 anos de banco. A minha esposa já tinha saído do banco, já tinha montado um negócio para ela. E esse convite do banco veio em agosto, mais ou menos, de 2007. Eu tinha acabado de concluir um MBA na Fundação Getúlio Vargas e ia ter um mestrado em Manaus, que era a cidade que eu iria ficar. Eu fiz uma reunião com a minha família e digo, olha, eu vou para Manaus, inauguro as 2 agências, faço o meu mestrado na FGV, que para mim era muito importante. Eu já ia com certas regalias, eu ia trabalhar apenas de terça até quinta-feira em Manaus e viria passar o final de semana em São Luís. A minha família não precisaria ir comigo, né? A minha esposa já tinha um negócio bem modelado, que era a venda de cartões telefônicos, vendas de cartões, recarga de cartões, ela e o sócio dela. E ela disse, olha, eu vou investir num restaurante, num Feijão de Corda, e eu queria que você saísse do banco e viesse tocar esse negócio comigo. Esquece banco. Chega, 32 anos de banco. Eu sempre fui assim, eu não trocar o certo pelo duvidoso. Todo dia 27 estava lá meu salário, um bom salário, casa quitada, apartamento quitado, sítio quitado, meus filhos bem encaminhados.
E mesmo eu estando com 60 anos, menos 18, vai dar o quê? 42, né? Eu com 40 e poucos anos de idade. Perfeito. Não que eu estivesse velho, lógico, nem eu me sinto velho agora com 61. Mas você fica temeroso. Né? Meus filhos já estavam rapazinhos já, mas você tem aquele medo de, poxa, será que vai dar certo esse negócio? E aí eu tomei a coragem, saí do banco, entrei em acordo com o banco, ele me deu todos os direitos, eu devo muito ao Banco Itaú, o Unibanco, pelo que eu sou hoje, que eu aproveitei todos os meus melhores momentos no banco, fiz vários cursos, o banco pagou 70% de todo o meu curso superior, minhas pós-graduações, entendeu? E aí a gente veio tocar o feijão de corda, que era o investimento da minha esposa. Quando as pessoas descobriram que o feijão de corda era nosso, então, assim, hoje chama-se network, mas naquela época eu ainda tenho guardado uma agendinha preta aqui do alfabeto. José, olha, lista José, telefônica. O José é do podcast e tal. Então, assim, eu tenho isso, só que hoje não é mais os telefones, que as pessoas mudaram tudo. Então, assim, eu aterrissei de paraquedas. Eu sempre dizia para minha esposa, olha, restaurante é uma escravidão. Entendeu? Você tem hora para chegar, não tem hora para sair. Assim, parece aquele ditado assim, a boca fala e você paga, né? Aí eu aterrissei de paraquedas no feijão de corda. Qual é assim, a sensação de você estar como um restaurante? Eu gosto de comer. Eu sinto o paladar. Eu tenho um diferencial meu pessoal, que eu sinto os temperos. Quando eu como um prato, olha, aqui tem manjericão, olha, aqui tem... Nossa, mas carregaram demais na pimenta, na pimenta cominho, né? Sim. Hoje você é o chefe que assina os pratos? Não, quem assina os cardápios são meu filho, Danilo, fez gastronomia, fez especializações. A minha esposa mineira cozinha muito bem. Eu sei fazer hoje um bom cozidão, uma feijoada, um churrasco, fritar um ovinho eu sei, fazer um bifinho eu sei, um arroz, mas essa parte mais especializada do nosso cardápio, o meu filho Danilo e minha esposa que fazem, e eu provo. Então, assim, eu como cliente, eu digo, ó, tá bom, tira isso, coloca isso, eu acho que ficaria melhor com essa pegada maranhense, e aí a gente consegue acertar e transformar os nossos pratos naquela comida realmente que o pessoal gosta, seja ela nordestina, seja ela maranhense, e a gente sempre está aprendendo diariamente, sempre surgem coisas novas, testes novos, a gente viaja muito, dá uma olhada, mas lá no Maranhão não vai dar certo, então vamos adaptar para o Maranhão. Então, quando eu aterrissei de paraquedas num restaurante, foi e é um dos melhores. A gente tem que ter sempre muito isso, assim, ó. Eu tenho que tratar das pessoas. Quem escolhe hoje o teu espaço para vir almoçar, jantar, fazer um happy, ele escolheu dentro do mercado mais de 30, 40 opções, e se ele for nas minhas casas, ele tem que ter o melhor atendimento, ele tem que ter a melhor experiência gastronômica daquele momento. Porque quando você vai almoçar com alguém ou com a família, é sempre uma data comemorativa. Então, se você é bem atendido, se você tem um feedback legal, você volta, a família que veio volta e vai te indicando para outras pessoas. Mas se você errar, vai ficar marcado para a vida inteira. Não, a minha experiência naquele restaurante acabou com o meu aniversário de casamento, acabou com o meu aniversário, acabou com o meu batizado, acabou com o meu 15 anos. Então, a resposta, quando você não ela é negativa, ela é mais marcante do que um elogio. Verdade. Ô Francisco, você estava falando ali que do início, já como é que era a percepção a respeito de restaurante, né? Que é viver para o restaurante, para o negócio. Nunca pensou em desistir? Não, pelo contrário. A gente parou nesses últimos 4 anos, a gente resolveu que nós iríamos ficar no mercado com feijão de corda, com flor de vinagreira e com a pousada Casa Imperial, onde era a minha casa. Já passando para a segunda geração. O Flor de Vinagreira, que já é uma identidade muito grande do Danilo, que é o meu filho mais velho, que é o chefe de cozinha, quem assina os nossos cardápios. Sim. E é um cara que vive comigo lá no Centro Histórico. A casa já é a cara dele.
Ele já está bem sintonizado com os nossos processos. Ele está empreendendo o DNA já dele Já, ali, né? Danilo e Fernando já estão conosco desde o chão de fábrica, como a gente fala, né? Sim. Ele conhece como montar um restaurante, como comprar os móveis, como fazer layout, como contratar um engenheiro, arquiteto, parte de estrutura, sabe fazer as compras, né? Sabe cotar preços. E está faltando só um pouquinho. É que você esteja dentro da sua casa recebendo os seus clientes. Sim. Que você vá de mesa em mesa, que você pergunte como é que está a nossa experiência, como é que está o nosso tempero. Porque muitas vezes um pouquinho de sal a mais ou um pouquinho de sal a menos, ele pode estragar essa experiência que você optou em estar comigo no meu restaurante ou estar na minha pousada. Né? Quando a gente montou a pousada agora faz um ano, fez um ano, eu não conhecia nada de hotelaria. Aí surgiu um MBA na FAENE de gestão de negócios da gastronomia, que eu já conheço, de eventos que eu também já conheço, pela minha experiência de 400 e poucos casamentos que eu fiz, mas eu não conhecia ainda a questão de hospedagem. Eu sei que eu tenho que ter, quando eu viajo, o que é que você pensa quando você viaja? Eu quero dormir numa boa cama, eu quero um bom chuveiro, e a internet agora entrou no circuito, são esses 3 pontos, uma boa internet, um chuveiro com uma água gostosa, forte, morna, quentinha, uma cama deliciosa, um travesseiro maravilhoso. Esses são os 3 pontos para onde você vai viajar. Mas eu quero saber onde é que eu vou comer. Então eu faço uma seleção de bons restaurantes, faço uma seleção de boas adegas, e eu quero que aquela experiência seja, a minha experiência, quando eu viajo, eu quero que ela seja melhor. Então quando eu recebo alguém na minha casa, na minha pousada, eu quero que ele se sinta como se estivesse em casa, que é essa a proposta que eu passo para os meus hóspedes. Esteja na sua casa, na minha casa. Maravilha. Fantástico, até porque a experiência ela faz parte ali de toda a essência da coisa, né? Muito mais para além dessa parte de gestão, mas a experiência é esse sensorial, como você falou, o chuveiro, a temperatura da água, mas trazendo isso para o teu restaurante ali, é sentir o tato do cliente ali naquele momento, né? E a melhor divulgação de toda essa experiência é o boca a boca. Às vezes uma foto no Instagram, ela tem a chamativa, mas quando você vai pegar os canais que vão dizer se você é bom ou não, que é o Booking, é o TripAdvisor, são o Google Vendas, Google Maps, que você vê lá, pô, qual é a nota desse restaurante, qual é a nota dessa pousada? Né? Então você hoje a tecnologia, ela te dá toda essa expertise para vocês. Eu quero ir para o hotel Y e vou almoçar no restaurante X. Se você não gostou, você vai dar uma nota para isso. E é salutar você fazer isso. Sim. Tem empresário que enxerga isso como uma crítica, fica chateado. Não, pelo contrário, eu preciso ter esse feedback do meu cliente. Eu preciso entender se o meu negócio está satisfazendo as experiências que ele tem. Eu acho que hoje... Por que eu tomei uma decisão de tirar o feijão de corda de dentro da nossa pousada? Porque o feijão era dentro da pousada da Casa Imperial. Dia de sexta, sábado, domingo, o restaurante lotado de gente. Só que a minha outra experiência, que é o meu hóspede, ele quer ouvir uma música clássica, ele quer ler um bom livro, ele quer curtir os passarinhos que estão lá cantando, mas ele não quer barulho. Então, quando o restaurante começou a atingir a minha nota no Booking, eu digo, vamos tirar, vamos sair. Aí nós saímos de dentro da pousada, o feijão de corda bem em frente à loja da Vande no Coajap, que é uma experiência fantástica. Eu observo desde o início da nossa conversa que você tem uma escuta ativa ali da experiência do teu cliente a todo instante, né? E que, na verdade, eu nem sei se tu gosta mesmo de restaurante, eu acho que tu gosta mesmo de gente. Eu gosto muito de restaurante. Mas vejo que você gosta de conversar, de estar ouvindo, que sabor que você sentiu, tava quentinho, tava legal, me fala. Porque assim, como eu trabalhei muito recebendo gente, sim, eu me sinto muito bem atendendo bem. E quando você é bem atendido, em qualquer lugar que você esteja, você sempre tem no teu portfólio pessoal o salão que você corta o cabelo, a roupa, a loja que você compra aquela roupa que você gosta, o sapato que você gosta. Nós temos as nossas peculiaridades particulares. Sim. E quando você consegue
dá para essa pessoa que te escolheu uma melhor experiência, é lógico que ela vai voltar. E é lógico que ela vai falar bem. Então, não existe coisa melhor do que você mimar o seu cliente. Eu venho de uma experiência bancária do Unibanco, que ele não queria que nós atendêssemos os clientes, ele queria que nós mimássemos os nossos clientes. Tanto é que tem uma atriz que ela ficou rotulada pela propaganda do Unibanco, que é essa que faz agora a Odete Reutemann lá. Meu Deus, deu um branco. Não E o nome dela, a personagem dela na propaganda do Unibanco era Lúcia Helena, Débora Bloch, Sim. que faz essa novela que está reprisando agora, Odete Reutemann. Então, assim, a Débora Bloch, ela rotulou pelo Unibanco como a Lúcia Helena. Quando a Lúcia Helena entrava no banco, o gerente geral da agência ia abrir a porta, bom dia, seja bem-vinda ao Unibanco, levava ela até a mesa do gerente Uniclass, que era o segmento dela, era o segmento private, e aí pronto. Então, essa peculiaridade de atender bem e acolher as pessoas, independentemente da raça, cor, sexo, é o que faz o teu negócio. E está muito em voga. As pessoas hoje estão muito mecânicas, estão muito automatizadas, né? E quando essa pessoa sai de casa, ela quer ter a melhor experiência. Independentemente se tu tem um sabor bom, se tu tem um drink maravilhoso, aquele drink que vem com aquelas rosas, aquele negócio, mas às vezes você não tem um atendimento satisfatório. Sim. Você não tem... alguma coisa não te agrada, às vezes a música está muito alta, ou você foi no toalete e não gostou do cheiro do bom ar que caiu. Então isso marca muitas pessoas. Então o que tem que marcar em qualquer pessoa que vai em qualquer empresa, em qualquer negócio, é a experiência. Sim. E isso é importante. Um outro fator que eu acho também muito importante é quando a pessoa não tem uma boa experiência, mas ela gosta, tipo, do ambiente, mas quer comunicar, poxa, se pudesse melhorar só isso aqui, ficaria perfeito. E eu observo que a gente falou agora há pouco da automatização, da mecanização, até as pesquisas de opinião estão muito automatizadas. Às vezes eu me sinto assim, pô, eu recebi uma pesquisa de opinião, mas eles não querem me ouvir. Eles só querem que eu marque um número aqui. Que eu marque a estrelinha ali. Isso, né? Então, esses feedbacks, esses follow-ups que você faz também com sua equipe, é muito importante para a experiência do cliente, né? Acho que é o que faz do negócio um negócio de sucesso, bem estabelecido. Eu fico muito feliz mesmo quando o cliente retorna nas nossas casas, que eu recebo ele na porta, que eu levo ele na mesa, e ele pergunta assim, o seu Castro está aí? Que é um dos meus garçons mais antigos. Eu queria ser atendido pelo seu Castro. Cara, que satisfação, porque o meu local trouxe ele de volta para a experiência, que ele já teve boa comigo, e ele gostou do atendimento do meu colaborador. Já fidelizou ali num nível, né? Que ele já se sente em casa. Eu recebo ele, levo ele na mesa, tudo seja bem-vindo, que saudade que eu tava de você. Posso lhe dar um abraço? As pessoas precisam de atenção. Que, inclusive, é uma das maiores inseguranças do empresário que empreende o seu DNA no negócio, né? É tipo assim, cara, e se eu não estiver aqui, será que vai funcionar bem? Né? Será que vai acontecer do mesmo jeito? Aí entra um grande fator importantíssimo. É impressionante quando você tem essa confiança e ouve um testemunhal desse, poxa, eu posso me ausentar, que eu tenho... O pessoal já entendeu aqui, né? A maior dificuldade hoje de qualquer empresário, de qualquer segmento, é mão de obra. Sim. Mas essa mesma mão de obra também, quando ela se fideliza à empresa que ela trabalha, tem alguns fatores que fazem com que ele se sinta bem naquele local de trabalho. Como o patrão trata, como o patrão recebe. Muitas vezes, eu sempre trabalhei muito, não pela questão salarial. Eu já trabalhei num local onde eu ganhava bem a menos do mercado, mas eu gostava do que eu fazia, que era banco. Fazer banco. Quando você me perguntou, quando você saiu do mercado financeiro para você entrar no negócio que você não conhecia, dá assim uma interrogação gigantesca na tua cabeça. Gente, eu fiquei 32 anos no banco, eu nunca fui segundo lugar nem terceiro lugar, eu fui sempre primeiro. Eu fazia de tudo para bater minhas metas, ser o melhor, mas não esquecer da valorização dos meus pares.
Sim. Entendeu? Sua Porque equipe lá, né? ninguém faz nada sozinho. Tu tem que ter uma equipe que te ajuda. O feijão de corda, a flor de vinagueira, a casa imperial, tem muito a ver com o que nós fazemos. Eu, Rosângela, Danilo e Fernando. Mas também, esse é os 20% do negócio. Os 80% são os seus colaboradores. É através da sua mensagem que eles vão reter, eles vão trazer de volta aquele cliente pelo atendimento, pela preocupação, pela qualidade. Eu tenho um filho mais novo maranhense, que ele é muito parecido comigo, ele é muito pegajoso. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, tudo bem. O meu outro já é mais parecido com a minha esposa, elas já são mais... Como a minha esposa é do sul, mais reservado. Já não gosta tanto de contato físico. Não. E aí, o meu mais velho sempre diz, poxa, nós é muito dado demais, tem gente que se incomoda. Eu digo, não, meu filho, mas nós estamos... por eu ser nortista, e o Maranhão, ele tem uma mescla do Nordeste, mas na minha visão, eu acho o Maranhão mais norte. Sim. Né? Mais norte do que o... Mais norte do que o Nordeste. Né? Mas assim, o maranhense, ele tem a sua peculiaridade diferente do nordestino. Verdade. Do nosso vizinho Teresina e do nosso vizinho do Pará. Nós somos diferentes. Nós, maranhenses, temos o nosso jeito nordestino de ser. Verdade. E isso cativa muito quem vem aqui. Tanto é que quando eu vim para cá, há 30 e poucos anos atrás, esse ser nordestino diferente que me fez gostar mais ainda de São Luís. O Maranhão abraça muito bem, né? Recebe muito bem. E que, inclusive, está se tornando um grande polo turístico agora, né? As pessoas cada vez mais, sempre foi, mas estão notando tanto pelas belezas naturais como Lençóis Maranhenses, mas por essa receptividade. Por esses pontos turísticos como Flor de Vinagreira, Feijão de Corda, experiências, né? Nós temos as experiências fantásticas de São Luís, Cabana do Sol, Cheiro Verde, sim. Quintas do Calhau, Base do Rabelo, base que é lá no centro, que tem um camarão fantástico. E se você pegar um livro que eles têm lá, Pelé já assinou o livro, Roberto Carlos assinou o livro, base do Germano, alguma coisa assim. Eu já fui lá há muitos anos atrás. E assim, a gente tem essa raiz maranhense. É diferente, não é à toa que quando qualquer pessoa que vem aqui de fora para cá, ele já depara com esse slogan, Ilha Magnética. Você se apaixona por São Luís. E muito, muito antes de ter os Lençóis Maranhenses, que hoje é o 4º lugar mais lembrado para querer se visitar, é um patrimônio cultural da humanidade. Patrimônio da humanidade. Natural, né? Sim. Recentemente. Título, né? Perfeito. E temos a história, nós temos um turismo religioso muito legal, mas não é pouco explorado. É pouco explorado. O São José de Ribamar, se você comparar ele com as cidades turísticas do turismo religioso, que é uma bandeira forte, a Aparecida é um negócio fora de série. O Círio de Nazaré é um negócio fora da realidade. Inclusive, é uma coisa que eu entendo pouco, por que a cultura religiosa aqui, principalmente levando em consideração São José de Ribamar, que fica na região metropolitana aqui de São Luís, e que é a 3ª maior população do estado do Maranhão, a gente tem uma pequena versão do Círio de Nazaré, que acontece no Pará, dentro do Quatraque, né? Que funciona... Acredito hoje que pós-Círio de Belém, o nosso do Maranhão aqui, do Quatraque, é o maior. Pois é, e São José, eu sempre achei que, puxa, era pra ter igual tem em Belém, sabe? Uma festa que mobiliza, pelo menos, não que não mobilizasse o Brasil todo, como é o Pará, né? Como é Belém, mas pelo menos aqui, boa parte da região Nordeste é vizinhança, né? O Círio de Nazaré é um exemplo de turismo religioso aqui Norte e Nordeste, praticamente bem próximo da gente, como também tem Padre Cícero, sim, que é um outro evento religioso, mas assim vai muito das gestões públicas. Você tem que ter um produto chamado turismo religioso. Qual é o nosso principal produto? São José de Ribamar. Ele tem que estar incluso nas rotas turísticas de São Luís. Perfeito. Se eu venho visitar São Luís, eu fui para Barreirinhas, eu tenho que ter um programa, uma programação especial para o centro histórico, onde eu vou
saber que o Maranhão, aqui nasceu, aqui foi Ana Jansen, aqui foi Aloysio de Azevedo, tem os teatros, tem os museus, tem o nosso Palácio dos Leões, tem a Igreja da Sé, tem a Igreja de Santo Antônio, existe um túnel que sai da Sé até a Igreja de Santo Antônio, porque não tem uma visitação desse túnel? E falta Entendeu? muito esse olhar, porque eu entendo, e aí eu vejo o Maranhão todo, é um ambiente muito favorável para todos os tipos de segmentos turísticos, gastronômico, religioso, natural, enfim. E falta muito desse olhar e também, lógico, bastante de infraestrutura, mas eu acho que isso vem a partir desse olhar, né? Dessas rotas, e você tem isso muito claro, claro, por estar no segmento, né? Enfim, ser uma autoridade no segmento. São Luís, hoje, na minha visão, de maranhense que sou já, com meus 37 anos, eu vivi 21 anos no Amapá, mas estou aqui já há 20 e cacetado. Então já sou mais maranhense do que amapaense. Nós temos a cidade mais completa do Nordeste. Nós temos patrimônio cultural da humanidade. Nós temos patrimônio histórico da humanidade. Nós temos agora os Lençóis patrimônio natural. São Luís é a cidade que melhor fala o português. Se você analisar, nós temos hoje grandes autores, sim, com livros maravilhosos. Temos grandes artistas, cantores, poetas. Então é uma cidade muito completa. Que falta explorar? Nós temos uma história cultural, gastronômica do Cuchar. sim. Nós temos uma história gastronômica dessa junção da nossa gastronomia africana, indígena, francesa, portuguesa, holandesa, que é só nós que temos isso. Isso. Entendeu? A gente precisa mostrar mais isso. Uma coisa que eu peço muito para o povo maranhense, que são meus conterrâneos, não somos ludovicenses, que nós possamos gostar mais da nossa cidade. Que nós possamos se apaixonar e estudar os casarões do centro histórico, as histórias maranhenses fantásticas. Quem foi Ana Jansen, quem foi Aloysio de Azevedo, quem foi João Gualberto, tem muita história para você viver. E eu fiquei muito feliz que eu conversando com o secretário de Educação Municipal, com o próprio prefeito atual de São Luís, eu falei assim, eu sinto falta de que dentro das nossas escolas tenha um livro, por menor que seja, ou que seja tipo revistinha de quadrinhos. Tipo paradidático, né? Que conte a história. Verdade. Quem foi Nauro Machado? Quem foi Antônio Vieira? Né? Se você não quiser, tem quem queira, né? A música maranhense. Exato. Quem foi Ana Jansen? Nós temos tanta gente que tem história. E também na cultura popular recente, que ninguém sabe. Ninguém sabe, às vezes, que Alcione a gente tem essas Zeca figuras. Baleiro, Rita Cabaleiro, Benedito, Ana exato. Torres. Entendeu? Sim. Exatamente. Que são artistas nossos. Por que saíram do Maranhão? Porque foram buscar lá fora o que nós maranhenses não valorizamos. Joãozinho 30, que foi o maior carnavalesco. João do Vale. Carcará, lá de Exato. Pedreiras. Então, assim, são histórias que nós precisamos. Hoje, se não me engano, eu acho que é hoje. Eu até coloquei no meu status, aniversário de Coxinho. Quem foi Coxinho? Sim, perfeito. Está lá no meu status. Mostrando um pouco de quem foi essa pessoa. Que foi o primeiro cantador de boi, que uma das músicas dele é o hino de abertura do São João. Meu novilho brasileiro, que a natureza... Cara, isso aí mexe. Sim, perfeito. Tive a mesma Quem sensação. conhece... Que a gente já vai imergir nessa cultura agora, né? Em junho. E vai começar agora. Nós somos... Já é o meu 18º lançamento da Festança Junina do CEPRAMA. A gente faz um coquetel no Feijão de Corda. Eu dou esse coquetel para a sociedade, onde é o lançamento da Festança Junina do CEPRAMA. É o pontapé inicial do São João, que acontece no CEPRAMA no dia 31, 1 e 2. É portas abertas, é o maior evento
cultural do início do São João, no Maranhão, e eu participo com o Mário, que é o organizador do evento, que ele faz esse evento com a cara e a coragem, leva os melhores bois, as melhores estruturas, e porta aberta, tem sim o incentivo cultural do governo do estado, Sim. mas é um cara que faz esse evento assim como com muito amor, né? E ele se dedica demais. Eu dou esse coquetel de lançamento porque eu amo a cultura maranhense, eu amo a história do Maranhão, eu sou mais maranhense do que amapaense, porque as minhas realizações, a maior parte delas da minha vida, dos meus 61 anos, foram aqui no Maranhão. Então eu devo muito a esse estado, eu devo muito a esse povo, eu devo muito a essas histórias que eu continuo falando. Eu pego meu livrão lá e vou lá, olha, aqui nasceu, olha, a Polônia, Maria Aragão, que era uma médica, Sim. entendeu? Que foi dada uma praça em nome dela, porque era uma ativista do PCdoB, era uma política, era médica, mas também todos nós somos políticos, dentro da nossa concepção. Nós temos que opinar e falar que está certo, parabéns governador, parabéns prefeito, mas nós temos que dizer também não está certo. Sim, sim. O povo está sofrendo muito por isso, aquilo outro. Então, assim, nós temos que ser críticos na hora que tem que ser crítico. E às vezes sofre por se abster, né? E sofre por se abster. Então, assim, eu vou comprar agora uma bandeira muito forte. Acho que vai ser o meu maior desafio. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Hoje é dia 2 de maio de 2025, às Pronto. 18 horas e 1 minuto. Pronto. Eu vou ser, Francisco Neto vai ser o maior precursor, o maior lutador da revitalização do centro histórico. Eu quero pegar os maiores desafios. Eu quero pegar aquelas ruínas que estão jogadas e eu quero transformá-las no que elas eram antes. E eu vou começar daqui uns dias. E vocês vão ser meus parceiros nisso. Vocês vão me ajudar a fazer esse desafio. Eu vou chegar a um momento que as pessoas vão me doar aqueles casarões ruínas que estão jogados e eu vou reerguê-los igualzinho como eles estavam. E lá eu vou ter sempre um espaço para as pessoas que querem empreender, que queiram aprender, porque quando eu tive a idade de ter meu primeiro emprego... desculpa, eu me emocionar. Não tem problema, já tá os lencinhos ali Pode na mesa. ficar à vontade. Sinta-se em casa. Por favor, fique à vontade e não se acanhe. Quando eu tive coragem de empreender aos 8 anos de idade, para ajudar o meu pai, que era motorista de táxi, a minha mãe, que era costureira, uma índia. Fui vender chopp, din-din, né? Aqui, lá na minha cidade Pará. É chopp, no Pará. Eu morei no Pará também. E aqui é din-din, é geladinho. Geladinho. Suquinho. E eu vendi bastante din-din na porta dos cinemas. Eu comprei uma cuba de isopor. Eu mesmo fazia os meus din-dins. E aos sábados e domingos eu ia para a porta do cinema vender esse din-din. E eu levava um amigo meu, que estava comigo. Só que quando os nossos colegas da turma vinham para o cinema comprar os nossos din-din, o nosso chopp, ele se escondia com vergonha. E eu vendia tudo para os meus amigos. Porque quem tem vergonha não vende. Não vende. Então, assim, o melhor momento era quando vinha a nossa turma do colégio, eu vendia todo o meu din-din e vendia o dele também. Então eu comecei a empreender desde cedo. Por necessidade, mas por desafios. Eu queria comprar uma calça US Top. Acho que você não lembra disso aí. Não, eu acho que não era da minha época. Tu é da época da calça Hang, da Lee, da Zoom. Eu fui o US Top ainda. Pronto. E o meu maior sonho era comprar uma calça US Top. Uhum. E eu passei 2 meses trabalhando, vendendo din-din na rua e comprei a calça top. E não gostei da calça top, porque ela era muito grossa e me assava. Né, assim, as minhas virilhas ficavam assadas porque eu gosto de andar, trabalhar andando. E aí eu comprei o top por desafio. Então na minha vida hoje tudo tem um desafio. Como eu estou treinando meus filhos para serem a segunda geração do nosso negócio e eu não vou ficar ocioso, eu quero pegar essa bandeira. E você vai ouvir muito falar de mim ainda, aqui no Maranhão.
E você vai me ajudar a reconstruir vários casarões que estão abandonados. E, lógico, vão ser os meus negócios, mas sempre dentro desse espaço eu vou estar capacitando pessoas que vão ter o seu primeiro emprego, que vão ter a sua primeira experiência como profissional. Eu acho que para você ser hoje um grande profissional em qualquer segmento, alguém tem que abrir a sua porta. O seu primeiro emprego, a sua primeira experiência. Eu faço isso dentro da minha empresa. Eu tenho minhas cozinheiras, meus garçons, meus barmans, pessoal da limpeza, que quando tem um filho, tem um neto que vai completar 18 anos, eu peço para que eles venham fazer uma experiência conosco no restaurante. Quando você fala, eu quero te dar umas primeiras experiências de emprego para você ser um garçom, para você ser um barman, para você ser serviços gerais, para você ser um auxiliar de cozinha. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou abrindo a porta para que ele possa ter a primeira experiência com um salário que ele vai ganhar. E eu peço sempre para os pais deles, deixa ele à vontade, vamos ver o que ele vai fazer com o dinheiro dele. Porque, um menino de 18 anos, recebendo um salário de 1.400 e pouco, que é o salário mínimo do comércio, ele tem que ter uma base. E a nossa base atual, o jovem atual de hoje, está muito preocupado com marcas, está muito preocupado com, às vezes, você comprar um telefone de 2, 3 mil reais. É bom. O iPhone do momento. É bom, porque às vezes você tem um desafio pessoal. Eu vou trabalhar, vou me matar para comprar um celular do jeito que eu quero. Eu vou me matar para comprar o meu carro. Então, assim, eu sempre trabalhei por metas. E tu sabe que eu acho linda a tua história, porque me identifiquei aí na tua fala agora, porque quando eu era ali muito jovem, adolescente, buscando inserção no mercado de trabalho, eu também não tinha essa abertura, né? E aí, já vindo do empreendimento dentro de casa, desde cedo meu pai colocou negócio, me colocou ali desde criança, mesmo de adolescente, ali em linha de frente. Mas fiquei maior de idade, quero trabalhar, quero iniciar minha trajetória profissional. E era muito difícil conseguir emprego. Então, a minha primeira experiência foi justamente com o setor da gastronomia, foi com a cozinha, né? Comecei ali como ajudante, ajudando, aprendendo, não sabia nada sobre pizzaria, né? Mas tinha objetivo. Mas tinha o objetivo de evoluir no que eu estava fazendo, aprender e me tornar muito boa no que eu faço. E aí, chegou ao ponto que eu me tornei pizzaiola, estava dando conta de mais de uma loja sozinha, e já estava ali numa necessidade, já estava me dando uma demanda muito grande, responsabilidade muito grande. Por exemplo, a gente tinha várias lojas, então você tá numa unidade, aí de repente no meio da noite eu era jogada para outra unidade, e aí dependendo da demanda no dia eu ficava sozinha, dando conta do atendimento, da produção, e aí chegou o momento... Eu Pizza Rio, tá? Eu não gosto de citar nomes, tranquilo. Mas era a pizzaria Pizza Rio. Inclusive, devo muito, né? Essa experiência, eu acho que me trouxe ali uma experiência... Eu não vou me emocionar, José. Eu acho que foi uma experiência ali enriquecedora. Conheci pessoas ali, né? Que me ajudaram muito naquele momento da minha trajetória. Então, se hoje eu conto essa história, se a gente tem esse know-how, essa experiência, né? É porque foi necessário viver aquilo. Sim. Então, eu me orgulho muito de ser pizzaiola. E eu tenho certeza que essa experiência na sua formação como ser humano, eu acho que foi a mais valiosa de toda a sua vida. Porque ela abre caminhos, ela te abre... você passa a valorizar cada momentinho do que você conquista. Isso é muito bom. E são poucas pessoas que reconhecem esse interior seu. E são as raízes que a gente nunca paga. E essa raiz que a gente nunca paga, ela não tem preço. Sim. Porque ela vai vivenciar sempre dentro de você. Vai ser uma experiência que você vai ter o orgulho de dizer sempre para as pessoas que te rodeiam. E assim, nunca tenha vergonha de fazer aquilo que você faz. Sim. Eu me sinto muito bem quando você fala assim, poxa, eu acho que você gosta mais de gente. Gosto. Porque a gente é que faz o teu negócio. Perfeito. Sem a gente, eu não vendo. Então, se eu não tenho pessoas para vir me visitar, para escolher as minhas casas, eu não vendo. E se eu não vendo, eu não pago a minha conta. E se eu não pago a minha conta, eu não tenho a minha história para contar e ser reconhecida no mercado. Perfeito. E no setor da gastronomia, é muito mais uma questão de experiência de fato, né? É saber ali o ponto certo de um molho, é saber o ponto certo de uma massa, uma fermentação. E eu imagino que na tua cozinha tu
todo dia tu tá ali fazendo a prova, tá Tudo. todo dia... Tudo que sai, vamos pegar uma experiência um domingo, né? Um domingo que eu digo, nosso melhor momento, a gente prepara o nosso mise en place, que é o nosso banho-maria, com um baião de 2, com tropeiro, com arroz de cuchá. Tudo que você vai compor os teus pratos, eles têm que ficar pré-prontos dentro de um banho-maria só para compor esse prato. Carne de sol de filé, vai o quê? Purê de macaxeira, paçoca de carne seca com banana milanesa, vai um feijão de caldo, vai um baião de 2, são cinco acompanhamentos. Então, eu tenho que provo aquela grande quantidade feita, ó, o baião de 2 está faltando um pouquinho mais de bacon. O purê de macaxeira está faltando, tem muito leite, tira um pouquinho do leite. Então, esse dom que Deus me deu de dizer o ponto certo é que faz a composição dos meus pratos. Sim. E tudo nosso tem que ser zipado. O que é zipado? Você pega um saquinho daqueles com zip, coloca um pouquinho de cada coisa e congela com a data. Então, o que eu vendi no domingo, que é a maior quantidade de comida que sai, a gente vende aí 200, 300 pratos, eu tenho que ter um pouco guardado de arroz baião de 2, purê de macaxeira, tudo porque assim, se alguém que veio nos visitar comeu alguma coisa que fez mal e ele achou que fez mal lá no feijão de corda ou no flor de vinagreira ou na cabana do sol, eu tenho que ter essa comida para poder ser Muito legal. feita essa controle, análise. né? Controle Perfeito. de qualidade, né? Francisco, uma coisa que eu observo também, de novo, por te acompanhar das redes sociais, embora adore ali o feijão de corda e tudo mais, eu observo ali que você é uma pessoa inovadora também, né? Eu já vi que você, juntamente com o teu time ali, já criou, para além dos pratos, as bebidas que fazem um sucesso. Você já está criando uma cultura, inclusive, ali de lançamento, né, de bebidas. Antes de você falar sobre isso, inclusive, só para eu não esquecer essa fala, eu abro muitas abas na minha cabeça, desculpa. Diante do teu compromisso que você acabou de lançar aqui, às 18h01 do dia 2 de maio, no que depender de mim, a gente já começa essa comunidade hoje mesmo, viu? Conte comigo aí. Inclusive, faltou um detalhe. Ah, pois não? Faltou você fazer um convite para os teus parceiros, para os seus amigos, que você acha que vai estar contigo aí nessa jornada. Mas que aí, podem estar... esse convite, eu quero depois, oficializar ele com... quando eu tiver realmente comprado esse imóvel, eu quero levar as pessoas lá. Ah, perfeito. Maravilha. Eu quero levar... De repente, a gente pode fazer um podcast lá. Conte Ou uma conosco. entrevista de lá. É o nosso compromisso com você. E a gente vai estar se reunindo com os parceiros quinzenal, mensal, para mostrar a evolução disso. Maravilha. Entendeu? Vai ser um negócio fora da realidade e vai ser a minha contribuição enquanto eu estiver vivo e enquanto eu estiver nesse estado, que eu quero morrer aqui nesse estado. Ah, que bom. Que as pessoas lembrem que teve um louco que, enquanto as pessoas queriam destruir a história, destruir as raízes, ele quis reconstruir. Legal. Da forma igual como era antes, com a parceria com o IFAM, dentro das normas, para não agredir a história, para que essa história não seja esquecida. O objetivo é justamente o resgate, né? Perfeito. O resgate. E isso o maranhense ele tem um coração gigantesco e ele é muito barrista naquilo que é seu. Só que ele precisa despertar que o centro histórico está se acabando, muitas vezes por não ter a preocupação do poder público, dos próprios donos dos casarões que deixaram ficar como estão. Se eu fosse, se Deus me permitisse que eu ficasse 1 ano no governo do estado ou na prefeitura, eu iria fazer a minha casa, a minha vida, toda ela, no centro histórico, no João Paulo, no Monte Castelo. Se você vê a quantidade de imóveis fechados no Monte Castelo, no João Paulo, no Centro Histórico, e todo esse acervo tem uma história. Ao invés de eu fazer Minha Casa Minha Vida lá ligando São Luís com a Raposa, com Maranhão, Lumiar. Vila Maranhão, Passo do Lumiar. Cara, se eu comprar hoje um imóvel, um exemplo, se eu comprar um imóvel no Monte Castelo, que é uma casa gigantesca, eu dividi ela no meio.
eu consigo ter 2 casas. Sim. Porque naquela época as famílias tinham 4 quartos, uma sala gigantesca, um banheiro que parecia hoje um apartamento. Inclusive ali no Monte Castelo os imóveis são enormes, muito grande. Então se você pegar os imóveis que estão com venda, com placa de venda lá no Monte Castelo, no João Paulo, você consegue transformar. E importante, nós já temos esgoto, nós já temos luz elétrica e nós já temos água. Para que eu vou levar? Lógico, tudo isso depois que eu esgotar todo o meu acervo de casarões abandonados, de casas que estão jogadas às traças, eu vou povoar de volta isso. Vamos pegar um case no Brasil, Paraty, sim, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes. O dono do restaurante mora na cidade. O dono da farmácia mora na cidade. Então você sempre tem pessoas consumindo, pessoas comprando, pessoas movimentando. É o que falta para o centro histórico. Nós temos que deixar de só povoar o centro histórico a partir agora do dia 15 de maio, quando começa a colocar as bandeirinhas do São João, que a cidade desce para o São João. Nós temos que ter o Francisco Neto, dono do Flor de Vinagreta, morando no centro histórico, que é um dos meus sonhos, ter um casarão morando no centro histórico. Sim. Nós temos que ter o dono da farmácia aqui, da lotérica aqui, da lojinha que vende artesanato, morando no centro histórico. E também funcionário público que trabalha no centro histórico, mas mora lá na cidade olímpica, mora lá na cidade operária, pega 2, 3 ônibus, cansa. Às vezes você sai de casa e chega cansado no trabalho. Por que eu não posso morar no centro histórico? Passar mais tempo no trânsito. Por que eu não posso morar aqui no João Paulo? Né? Por que eu não posso morar aqui ali na Canto da Viração, né, onde tem a Receita Federal descendo aqui na Camboa? São perto. E se você pegar a nossa história é essa. Ceprama, ao lado do Ceprama, tinha uma fábrica, uma das maiores fábricas de, se não me engano, de têxtil, né? A Cânhamo, né? Sim, e ali por perto, ali no Madre Deus, sim, tem as casas pequenas, uma no lado da outra, como se fosse assim umas kitnets, que eram realmente as casas dos operários, né, da época das fábricas. E hoje são os bairros boêmios, são nossas maiores preciosidades, estão no centro histórico. Quando você pega ali Praia Grande, Mercado Central, que você sobe aquelas ladeiras assim, Beco da Bosta, Beco do Viado, Beco sei de quê, tá lá aquelas casinhas pequenininhas, que tem a porta e janela, mas para dentro daquilo ali é um mundo maravilhoso. Você tem só uma porta e uma janela, mas para dentro tem 3, 4 quartos, tem um quintal charmoso, entendeu? E é isso, nós precisamos povoar esse centro histórico. Verdade. João Paulo, Monte Castelo, Camboa, Desterro, Madre Deus. É isso que vai fazer a nossa história continuar viva e a cidade movimentar. E mais geração de emprego e mais geração de renda. A gente abriu essa aba, mas estava falando da sua inovação. Você tem inovado lá com lançamento, né, de drinks, bebidas e tudo mais. Tem uma história boa da cerveja também. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, eu sempre agradeço muito a Deus todos os dias, todos os momentos. Eu ando no meu carro rezando, sempre agradecendo, sempre. E quando o meu sonho era ter o restaurante no centro histórico, que era o Flor de Vinagreta. No dia que eu fui abrir o restaurante com o meu filho, um monte de chave, eu tive que sentar no chão, que estava muito quente, e eram muitos cadeados para abrir. O casarão estava enferrujado, né? Aquele cadeado. Então... E aí a Tânia, da cervejaria Dona, uma parceira fantástica, ela bate no meu ombro, eu olho para trás, e ela diz: Francisco, tudo bem. Onde é que fica o IFAM? Aí disse: essa aqui é a Praça Nauro Machado, você sobe essa escadaria bem aqui, dobrando bem aqui, tem um casarão lindo, IFAM. Ela disse: e aí, vai ser o feijão de corda aqui? Eu disse: não, vai ser o Flor de Vinagreta. A Tânia ficou assim: meu Deus do céu. Eu digo: o que foi, Tânia? Eu criei, esse final de semana, o chopp da Flor da Vinagreta. Aí eu disse: dá para te segurar esse teu projeto? Isso é em mês de agosto. Até dezembro? Ela disse: dá. Eu vou fazendo o chopp, você vai provando, você vai dizendo se a cor tá ok. E foi isso que aconteceu. Ela criou o chopp da Vinagreta, a gente começou a provar esse chopp, a cor, até de chegar naquela cor do hibisco, que é aquela cachopinha roxinha que antes de sair a flor, e fica aquela que é azedinha quando você mastiga. Sim. E ela criou o chopp da Vinagreta.
E a gente lançou o chopp da Vinagreira no Flor de Vinagreira. Hoje é o nosso carro-chefe de bebidas. Todo mundo que vem a São Luís, o boca a boca é muito importante. Eu quero tomar o chopp da Flor da Vinagreira. E nós estamos falando vinagreira, nós estamos falando de uma coisa peculiar do Maranhão. O arroz de cuchá, que é uma coisa indígena, africana, que harmoniza com os nossos pratos de peixe, camarão, caranguejo. Então, assim, eu sou muito agradecido a Deus por ele me colocar no centro histórico, no lugar que eu queria ter o restaurante, de ter, naquele dia, a Tânia da cervejaria Dona ter ido lá. Dona Tânia Miaki, né? Tânia Miaki, um beijo. Fantástica. Faz um convite para ela vir aqui. Pronto. Eu sei que você está em São Paulo, eu falei com você hoje de manhã. Nós temos dia 6 de maio, nós temos uma reunião online. Você está cuidando do seu esposo, eu quero mandar um grande abraço. Sentou nas minhas orações. Saúde para ele, Deus está no comando de tudo. E eu queria te convidar para vir participar aqui do podcast dos meninos quando você estiver em São Luís. Conta essa um história, negócio fantástico. Né? Se prepara para se emocionar, se prepara para falar do teu negócio e se prepara para contar a tua história, que ela é maravilhosa, ela é belíssima. Eu tive o prazer de estudar com você na FGV, eu e minha esposa. Eu tive o prazer de ser o gerente da conta de vocês quando vocês vieram para São Luís, na época do Mate Couro ainda, que depois se transformou em Psyu. E depois você foi empreender na parte de cervejaria. Você tem a minha admiração. Você é a primeira mulher cervejeira. Você é a primeira mulher a comandar uma empresa de homens. Você é a primeira mulher a ser a presidente do Sindicato de Bebidas de São Luís, que são negócios machistas, que no meu ver, na minha história, na minha ideologia, não existe isso. Quando eu casei, eu falei, na minha casa nós vamos ser iguais. Não existe esse negócio do homem, do machista, que a mulher não ficar em casa. Pelo contrário, nós estamos no século XXI e as pessoas têm as suas importâncias, as pessoas têm as suas raízes e têm as suas vontades. É isso. Venha para cá. Logo, logo você vai estar aqui nesse lugar conversando sobre a sua história. Eu vou fazer questão de ouvir e aprender com você. Obrigado. Bem, Francisco, a gente está chegando no final do podcast. Por mim, a gente ficava aqui. Tem muito assunto. A tua história é fantástica. Tem muito mais coisa para falar, né? Infelizmente, a gente não vai ter tempo de contar tudo hoje. Muito provavelmente a gente vai te fazer um outro convite, mas eu sei que a gente vai estar junto mais vezes, né? Vamos ter sim. Eu quero primeiro agradecer a vocês todos pela receptividade. Agradecer ao nosso amigo que está ali atrás das câmeras gravando. Cláudio Flop. Obrigado, Cláudio. E assim, eu sou Francisco Neto, eu sou o CEO do Grupo Feijão de Corda. Minha rede social é @francisconeto.oficial. Lá está o meu telefone pessoal mesmo, aberto ao público. Eu gosto de ajudar, eu gosto de empreender. Você que quer empreender, mas tem medo, venha conversar comigo, sem custo nenhum. A gente está aqui para dividir o que eu aprendi nesses 18 anos de feijão de corda, nos meus 32 anos de banco. E eu estou sempre dentro das minhas casas. Geralmente pela manhã até às 15, 16 eu fico no Flor de Vinagreira no Centro Histórico. E a partir das 18 horas, eu tenho uma hora de descanso, eu estou no feijão de corda até fechar. Então, eu só descanso um momento da minha vida, é dia de domingo após as 18 horas. Só que agora, nem às 18, que eu inventei um tal de rodízio de massa no feijão de corda, que começa às terças, quintas e domingo, começa às 18 horas e encerra às 22 horas. São várias massas, canelone, panqueca, espaguete, lasanha, vários sabores, 8 tipos de pizzas, sendo 5 salgadas e 3 doces. Incluso refrigerante, água e suco, apenas R$ 59,90, das 18 às 22 horas. Se você gosta de comer e tem coragem de comer, eu já tive uma aula aqui hoje sobre pizza, viu? Domingo agora eu tô lá, hein? Sensacional, porque tu me mandou, inclusive, não foi esse convite lá? Eu acho perfeito para marcar ali um encontro com os amigos, levar alguma pessoa especial, então vão lá no Feijão de Corda provar esse rodízio de massas, tá? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração por estar dividindo com vocês aqui da bancada e a vocês, telespectadores, a minha história. Todos nós temos uma história maravilhosa. Nunca esqueça que a base de tudo é a família e nunca esqueça que nós temos que estar sempre com Deus no coração, seja qualquer tipo de religião que você tenha. Muito obrigado. Tá, e contigo. Episódio sensacional, Francisco. Obrigado. Maravilhoso mesmo. A gente agradece muito por tua presença aqui hoje, por compartilhar,
por toda a tua entrega aqui hoje, tá bom? Obrigado. Acho que ficou incrível. E você que tá aí com a gente, acompanha nosso episódio, nossa playlist 92 Bytes lá no YouTube. Você encontra a gente no Instagram, @MediaHub92 e no YouTube, @MHub92. Curte esse episódio aqui, envia para sua família, para os seus amigos, para todo mundo que gostaria de aprender um pouquinho da história desse grande empreendedor maranhense e acompanha a gente até os próximos episódios. Francisco, muito obrigado, tá, meu querido? Imagina, eu que agradeço. Cláudio, créditos. Eita, Cláudio. O homem falando só de comida boa uma hora dessa. Gente... E ele tristinho ali, só ouvindo. Meu Deus, e a fome. Francisco, muito obrigado. Sem palavras. Sinceramente, Foi um show. fantástica a tua história.